elétrico uniforme. Em certas regiões do espaço, o campo elétrico ele não se altera, ou seja, em todos os pontos ele sempre terá mesmo módulo, direção e sentido. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui duas placas, uma carregada negativamente, a outra positivamente, tá? Está como representados aqui na figura ao lado, tá? E as linhas de força elas saem da positiva e entram na negativa. Tá? Em certa região aqui entre as placas, notem que a separação entre as linhas de força são idênticas. Tá? Então, uma mantém o mesmo espaçamento com as outras. Tá? Isso quer dizer que em qualquer ponto aqui eu tenho o mesmo módulo, direção e sentido. E isso caracteriza o que nós chamamos de um campo elétrico uniforme. Logicamente, na prática aqui eu não sei qual é a positiva e qual é a negativa, tá? Foi só escolher aqui superior, negativa, inferior, positiva, mas note que na prática é realmente isso que acontece. Boa, nessa região aqui o campo é uniforme, o que já não vale na extremidade. Observe que na extremidade as linhas de força já fazem uma curva, tá? Então aqui o campo não é mais uniforme. Nesse experimento aqui também é interessante observar que na parte superior e na parte inferior não existem linhas de força, o que quer dizer que o campo elétrico nessa região aqui é zero e nessa região aqui é zero. Logicamente que próximo da borda, notem que já tem linhas de força, já surgem as linhas de força, indicando que aqui existe um campo elétrico, assim como aqui embaixo. Tá? Mas na região central aqui, o campo elétrico é uniforme, tá? Sendo constante em qualquer ponto, tem mesmo módulo, direção e sentido. Exemplo. Uma carga de prova de módulo igual a 2 picocoulomb é colocada numa região do espaço onde existe um campo elétrico de intensidade 2 newtons por coulomb, direção e sentidos constantes, como mostra a figura. Então aqui eu tenho o meu campo uniforme, as linhas de força. Através das linhas de força eu determino a direção e o sentido do meu campo. Eu sei que 1 picocoulomb vale 10 a menos 12 coulomb. Letra A. Determine a direção, o sentido e a intensidade da força elétrica, sendo positiva a carga de prova. Tá? Então, se eu coloco aqui uma carga de prova positiva, a força ela sempre terá a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Sempre. Tá? O módulo, basta utilizar a equação força é igual a carga vezes campo elétrico. Para quem não se lembra, vou escrever aqui, isso vem da definição de campo elétrico. Tá? Campo elétrico é a força dividido pela carga. Tá? Então, aqui a força, o campo elétrico é a força sobre carga. Se eu passar a carga multiplicando o campo elétrico, eu tenho a força elétrica. Então, força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. A carga vale 2 vezes 10 a menos 12 coulomb, vezes o campo elétrico, que vale 2. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 10 a menos 12 newtons. Ou, se quiser abreviar, 4 picocoulombs. Tá? Que o P aqui significa 10 a menos 12. Letra B, mesma coisa, só que considerando agora uma carga negativa. Tá? Numa carga negativa, qualquer que seja o valor da carga negativa, a direção do campo elétrico será a mesma direção da força elétrica. Então, horizontal, horizontal. Só que o sentido é oposto. Tá? O sentido do campo elétrico é para a direita, da força elétrica é para a esquerda. Tá? Então, o módulo é o mesmo do anterior. A carga não mudou, né? Então, a carga vezes o campo me dá a força elétrica, que vai dar 4 piconewtons. Tá? Então, só ficar atento. Carga negativa tem sentido a força elétrica tem sentido oposto
ao sentido do campo elétrico. Se a carga é positiva, campo elétrico e força elétrica têm mesmo sentido, assim como em qualquer situação, positiva ou negativa, a direção da força elétrica é a mesma direção do campo elétrico. Tá? Próximo. Numa região do espaço existe um campo elétrico vertical, com sentido de baixo para cima e intensidade constante igual a 130 newtons por coulomb, como mostra a figura. Aqui o nosso campo elétrico vertical para cima, existe aqui um campo gravitacional vertical para baixo e aqui está nosso objeto carregado, tá? Que é uma partícula de massa 10 a menos 6 kg que é colocada nesse campo e permanece em equilíbrio. Tá? Então isso aqui é importante marcar. Ó, a partícula ficou em equilíbrio. Dado a aceleração da gravidade no local, 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a carga da partícula. Então, qual é o valor da carga desse objeto, sendo que ele ficou em equilíbrio quando colocado aqui? Bom, se ficou em equilíbrio, o somatório de todas as forças que atuam sobre esse objeto deve ser zero. E se existe um campo gravitacional, tem uma força-peso atuando sobre esse objeto. Então, para ele permanecer em equilíbrio, eu tenho que ter uma força para cima. Tá? Então, esse objeto, na prática, ele deve ser um objeto positivo, para que a força elétrica tenha a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico, sendo essa uma força vertical para cima. Tá? Se fosse uma carga negativa, a direção seria vertical, mas o sentido seria para baixo, iria se somar com o peso e o objeto iria descer. Tá? Então, esse objeto aqui tem que ser positivo. Então, primeira lei de Newton, somatório de todas as forças, ou seja, a força resultante, tem que ser igual a zero para que o objeto fique em equilíbrio. E nesse caso, um equilíbrio estático. Forças que atuam ali, eu tenho a força elétrica e o peso. Note como os sentidos são opostos. Uma subtração, força menos peso, isso deve ser igual a zero. Tá? A força elétrica é Q vezes E, e o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Passando o peso para o outro lado, eu tenho Q vezes E é igual a mg, é igual a peso. Força elétrica é igual a força peso. Como eu quero descobrir a carga, é só passar o campo elétrico para o outro lado, dividindo. Então, a carga, massa vezes a gravidade dividido pelo campo elétrico. Eu tenho todas essas informações, então é só substituir. Massa, aceleração da gravidade, campo elétrico. Tá? Então, aqui eu vou repetir a base e somar os expoentes. Aqui é como se tivesse 1. Então, fica 10, 1 vezes 10 a menos 6 mais 1, que dá 10 a menos 5. Tá? E aqui, o 130 eu passei para 1,3 vezes 10 ao quadrado. Andei duas casas com a vírgula, mais 2 aqui. Dividindo 1 por 1,3 dá 0,77 aproximadamente. E 10 a menos 5 dividido por 10 a 2 fica menos 5 menos 2. Então, isso dá 0,77 vezes 10 a menos 7. Posso andar uma casa com a vírgula para a direita e subtrair 1 do expoente. Então, ficaria 7,7 vezes 10 a menos 8 coulomb. Não que isso seja necessário, mas fica mais elegante a nossa resposta desta forma. Último caso. Uma partícula de massa 1 vezes 10 a menos 7 kg é abandonada num campo elétrico uniforme de intensidade 2 vezes 10 a 5 newtons por coulomb. Tendo ela uma carga elétrica de 2 vezes 10 a menos 10 coulomb, determine: letra A, a intensidade da força elétrica sobre ela. Letra B, a aceleração adquirida pela partícula. Tá? Então, nossos dados aqui: massa em quilogramas, carga em coulomb, campo elétrico em newton por coulomb. Todas as unidades estão no Sistema Internacional de Unidades, não preciso converter nada. Então, vamos calcular a letra A. Qual é a força? Tá? O módulo da força, a intensidade da força. É o valor da carga
vezes o valor do campo naquele local onde está a carga. Então, é só substituir 2 vezes 10 a menos 10, carga, vezes o campo, 2 vezes 10 a mais 5. O 2 multiplica o 2, dá 4. 10 a menos 10 vezes 10 a mais 5, vou repetir o 10 e somar os expoentes. Menos 10 mais 5 vai dar menos 5. Então, esse é o valor da força. Supondo que a única força que exista atuando sobre essa partícula seja a força elétrica, quer dizer que essa é a própria força resultante. Então, eu posso usar a segunda lei de Newton para encontrar a aceleração adquirida pela partícula. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se eu quero achar a aceleração, é só pegar a massa e passar ela para o outro lado, dividindo. Eu tenho a força e eu tenho a massa. Tá? Então, é só dividir. Força, 4 vezes 10 a menos 5. Massa, 1 vezes 10 a menos 7. 4 dividido por 1 é 4. E 10 a menos 5 por 10 a menos 7. Vou repetir o 10. Menos 5, menos 7. Então, fica mais 7. Menos com menos dá mais. Logo, a aceleração é 4 vezes 10 a mais 2 metros por segundo ao quadrado. Ou, se preferir, 400 metros por